pôde participar vai receber um link com a gravação. Vocês vão poder assistir novamente, caso tenham interesse, os detalhes do que foi apresentado aqui. Bom, retomando agora, essa sessão de hoje faz parte do programa Google Workspace na prática, Workspace na prática. A sessão chama-se Garantindo a Segurança de Dados com Google Workspace. A gente vai falar de segurança dos e-mails e dos documentos do Drive. Eu sou o Vitor, eu sou gerente de marketing aqui da Key Network, e o Felipe está com a gente, é nosso analista de deploy Google Workspace, especialista aí nessas questões que a gente vai falar hoje. A Key Network é especialista em facilitar a inovação na nuvem, por meio de processos, tecnologia e pessoas. Nós temos aí mais de 1.000 projetos de sucesso implementados, utilizando o Google Cloud e Google Workspace, em diversos setores de mercado, como na área de tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística, entre outros. Aí estão alguns dos logotipos dos nossos clientes, tem muito mais, na verdade nós temos mais de 600 clientes corporativos atuantes, né, ativos, e já entregamos aí mais de 1.000 projetos, utilizando as soluções do Google. E nós temos um portfólio de soluções e serviços cloud, em 3 especialidades, ou 3 linhas de atuação: produtividade e segurança, modernização de infra e inteligência de dados. Na área de produtividade e segurança, a gente está falando basicamente do Google Workspace, serviços que giram em torno dele, e a área de modernização de infra e aplicações e inteligência de dados, estamos falando do Google Cloud ou GCP, como o pessoal conhece. Quais são os serviços que a gente oferece? A gente oferece tanto serviço de análise, orientação, treinamentos, desenho de projetos, implantação e suporte técnico às 2 soluções, Google Workspace e Google Cloud ou Google Cloud Platform. Dito isso, vou passar a palavra aqui para o Felipe. Felipe, se você quiser apresentar por aí, daí você já pode seguir. Massa, Vitor. Boa tarde, pessoal. Opa, Vitor, pode terminar aí. Não, tranquilo, boa tarde. E vocês podem colocar perguntas também no chat. A gente tem um tempinho no final da sessão para responder essas perguntas. Enfim, dependendo da pergunta, até pode ser que vale a pena a gente interromper a apresentação para comentar. Mas a gente vai ter um tempinho no final para responder todas as perguntas, tá bom? Então, agradeço aí a presença de todos e passo a bola agora para o Felipe. Excelente, Vitor. Boa tarde, pessoal. Como o Vitor falou, né, me chamo Felipe, sou analista de deploy aqui na QI, né, e eu vou estar passando aí essa visão geral, tá, sobre a parte de segurança do Google Workspace, mais puxada aí para o Gmail e para o Drive, tá certo? Então, dando início aqui na apresentação, eu vou passar um pouco do que tem em cada SKU, né, que são, no caso, cada licença do Google Workspace. Acredito que, para quem participou dos anteriores, já está ciente aí do que cada licença possui da parte de segurança, da parte de produtividade, né? Mas é sempre bom a gente trazer as informações novamente à tona, né? Aí na licença Business Starter, que é uma das mais básicas que a gente possui apenas os recursos padrão, né, de segurança, que já são extremamente bons, né, toda a segurança da Google. A gente tem a parte de gerenciamento de dispositivos móveis no formato básico, que já atende bastante o gerenciamento, né, em si, do ambiente. A gente tem no Business Standard mais algumas configurações de segurança, incluindo a auditoria do Google Drive, tá? Na Business Starter a gente não possui essa auditoria do Google Drive, tá? A gente possui do e-mail, né, do Gmail em si, mas do Google Drive a gente não tem essa auditoria, tá bom? Quando a gente traz aqui para a licença Business Plus, né, e as superiores, aí a gente passa a ter o Google Vault, a gente já tem um recurso da DLP básica no Plus, porém, o recurso avançado da DLP mesmo a gente vai ter nas licenças Enterprise, tá? E aí a DLP, né, a prevenção de perda de dados, né, que a gente também vai ter um outro momento em que vamos falar sobre ela mais a fundo, tá? Acredito que é um dos nossos próximos encontros, tá bom, pessoal? Então,
passando aqui, né, a gente tem algumas informações que a própria Google ela distribui, tá? Que os ataques de phishing ainda são maioria no ambiente corporativo, né? Ainda existem muitas ameaças enviadas por e-mail, né? Como dito aí, 66%. Então, o 90% dos ataques são destinados aos usuários finais, né? Os ditos funcionários que não têm a noção tecnológica, né? Então, a Google ela traz uma visão, digamos que, de melhoria para esses usuários finais, tá? Facilitando a vida deles. Desculpa. Existe um ponto em que a gente costuma falar bastante, é que a Google ela ela dá um ambiente para quem é leigo com tecnologia, tá? Se a gente for implantar, por exemplo, um Microsoft na empresa, a gente precisa ter um conhecimento técnico muito grande, tá? A gente precisa ter um conhecimento de infra, a gente precisa ter uma área de desenvolvimento também para essas melhorias. Já no Google, a gente tem uma ambientação mais simplista, né? A gente traz para o usuário uma facilidade na utilização, tá bom? Então, isso aqui facilita bastante a nossa propagação, né, de melhoria para o mundo corporativo, e aí faz com que seja um sucesso tão grande o Google Workspace, né, que é antigo G Suite, Google Apps, tá? Passando aqui para o próximo slide, o que é que a gente tem? A gente tem a informação mais importante desse nosso encontro, tá? O mesmo ambiente que você utiliza no Google Workspace, né, que sua empresa pode utilizar no Google Workspace, é o mesmo ambiente que a Google utiliza, tá? Então, cara, se a Google é uma das empresas mais seguras do mundo e ela utiliza o ambiente Google Workspace, por que que o Google Workspace não seria seguro também para a sua empresa? Então, a gente tem essa utilização das ferramentas de forma inteligente e segura, né, pelas equipes, e aí a gente traz a equipe do RH, financeiro, a gente sempre vai ter algo a agregar em cada tipo de setor da empresa, tá certo? Então, é algo que vai trazer uma preocupação, tá, para qualquer área de TI, porque é muito simples da gente visualizar, porém, por trás do que está rodando de forma simples, existe uma complexidade muito grande, e aí a gente tem os servidores da Google ainda para manter tudo isso funcionando, né? Trazendo aqui mais informações, né, sobre a parte de e-mail, tá? O Google, no Google Workspace, para quem utiliza o Gmail, né, a gente tem as defesas integradas contra ransomware e malware, tá? Isso aí é toda a verificação quando chega um anexo no seu e-mail, quando alguém envia algum link, tudo isso é analisado e aí aparece lá no seu Gmail, né? Spam, uma taginha amarela, uma taginha vermelha, informando, olha, isso aqui é um possível spam, cara. Toma cuidado, a gente vai jogar direto para spam, ou às vezes, né, só por conter alguma informação que não é compatível, tá, com quem está enviando, ele já coloca uma taginha amarela. Ele pode não jogar para spam, mas ele deixa lá a informação que aquilo ali pode ser uma mensagem perigosa, tá? Então, isso aí, tá, é a inteligência artificial rodando por trás do Gmail e fazendo essa identificação, né? Mensagens de spam, phishing, que a gente normalmente recebe no dia a dia, a Google já está acostumada a fazer o recuso delas, né? Se a gente utilizar, por exemplo, alguma outra ferramenta de colaboração, por exemplo, o Microsoft, a Local Web, alguma dessas que tem o e-mail, né, a gente vê que a quantidade de spam recebido é muito alta, né? Então, quando a gente traz aqui para o Google Workspace e no Gmail, a gente tem essa redução em larga escala, né? A gente passa a perceber menos, né, o recebimento, e aí a gente acaba dizendo, cara, eu parei de receber. Não, você não parou de receber, tá? Continuam sendo enviados spam para você. Porém, a inteligência artificial ela está trabalhando antes dessa mensagem chegar no seu usuário. Então, você acaba não notando que ainda está sendo atacado diariamente, tá? Mas, como a inteligência artificial ela está lá agindo proativamente, né? Você acaba não notando isso, tá?
quando você envia um e-mail no Google, tá? E aí você tem informações confidenciais ou algo desse tipo, você tem a opção de aplicar a DLP, né? Mas aí a gente tem que apenas para licenças maiores é que a gente vai ter essa DLP aplicável, tá bom? Então, a gente tem toda uma gama de proteção no Gmail, né? E a gente também consegue estender isso para o Google Drive, se a gente estiver utilizando, por exemplo, o Contatos, né? A gente consegue manter tudo isso bem seguro, tá? Trazendo aqui, ó, as múltiplas camadas de proteção que o Google tem, até para acessar a conta, a gente tem uma proteção, né? A Google, ela tem o desafio de login, tá? Que aí é enviar um código para um e-mail de recuperação, um número que você cadastrou na sua conta, ou de repente enviar uma notificação para o seu celular para você confirmar que de fato é você, tá? A gente também tem a verificação em 2 etapas, né? Que aí a gente pode utilizar aqueles tokens que a gente insere no celular, no computador, de repente receber a notificação de fato no celular para fazer esse acesso com um código, né? Então, a gente tem essas formas de segurança e a gente ainda possui também, né, o bloqueio de acesso, né? Que é o acesso baseado em contexto aqui no Google, tá? Que aí a gente tem nas licenças Enterprise, né? E aí o que é que a gente faz? A gente bloqueia, por exemplo, o acesso em regiões geográficas que seja fora do Brasil ou que não sejam próximas ou do seu range de IP, algo desse tipo, tá? Então, além da gente ter essa segurança, né? A gente tem também a segurança do acesso às contas, né? Então, isso aí já dá uma melhorada no ambiente, tá? Então, para mostrar um pouco, né, dessa segurança, o que a gente consegue fazer na parte de e-mails, o que a gente consegue fazer na parte de Drive, eu vou compartilhar aqui a tela do painel Google, tá? Para vocês verem também como é simples, né? E aí eu vou mostrando algumas configurações e vou falar sobre elas, tá bom? Deixa eu cancelar aqui. Então vamos lá, pessoal. Vocês já estão conseguindo visualizar, correto? Sim. Vamos lá. Tá? Esse aqui é o painel Google, tá? Que a gente consegue gerenciar todo o Google Workspace, né? A partir de usuários, a partir de grupos, até a partir de faturamento, que se você for um cliente QI, o faturamento é gerenciado por nós, tá? Mas aí o que é que a gente tem interesse nesse momento é visualizar a parte de segurança que a gente tem aí para o Gmail, para o Drive, tá? Então, para isso, a gente vai, de forma rápida, clicar aqui em Apps, tá? A gente também tem esse menu lateral de acesso rápido, mas como já estava na minha tela aquele ali, eu acho mais prático clicar nele, né? Clicar aqui em Google Workspace, porque é uma ferramenta do Google Workspace, né? O Gmail e o Drive. E aí, a gente vai ter aqui o gerenciamento delas duas, tá? O Drive Documentos, o Gmail, tá? A gente também tem o gerenciamento de todas as outras ferramentas, mas o foco da gente é Gmail e Drive, tá? Vou começar aqui pelo Gmail. O que é que a gente tem de interessante da parte de segurança do Gmail, né? A gente vai ter delegação de e-mails, a gente vai ter liberação do Gmail na web offline, a gente pode bloquear o acesso de cliente de e-mail, né? A gente consegue configurar o DKIM, tá? A gente vai ter diversas configurações possíveis, né? Então, vou começar aqui pela parte de configurações do usuário e delegação de e-mails, por exemplo, tá? Ah, Felipe, o que seria essa delegação de e-mails, tá? Por exemplo, a gente tem um setor da empresa em que a gente possui diversas pessoas que são gerenciadas por alguém, né? A gente tem um gerente máximo e tem os colaboradores. E aí, esse gerente, ele, por exemplo, o colaborador dele entrou de férias e ele quer manter a conta desse colaborador ativa, né? Então, ele tem duas opções, né? A primeira seria ele alterar a senha e ficar acessando a conta dessa pessoa, né? Isso aí não é tão interessante, mas é possível, tá? E a segunda seria essa delegação de e-mails,
tá? Então, o que é que a gente faz nessa delegação de e-mails? Né? A gente pode definir alguém para poder gerenciar também o nosso Gmail. Tá? Então, aqui a gente tá com essa informação ativa, né? Tá com essa configuração ativa, mas, por padrão, ela vem desativada, tá? Porque, de fato, é uma configuração que não é muito utilizada, mas, de forma correta, essa seria a melhor, né? Ao invés de a gente ter que alterar a senha do usuário e acessar a conta dele, através da delegação de e-mails, a gente teria essa facilidade aí pelo Gmail, né? Então, outra informação que a gente tem aqui para manter a segurança, o Gmail na web offline, tá? Esse Gmail na web offline é um recurso que foi lançado pela Google há um tempo atrás, tá? Para você conseguir utilizar o seu Gmail quando você tiver uma queda de internet ou algo do tipo, você ainda digitar o seu e-mail e ele ficar lá na caixa de saída. Então, essa é uma configuração que foi lançada pela Google, tá? Para essa utilização, e a gente tem uma configuração de segurança dentro dela, tá? Que aí seria limpar ou não as informações a partir do momento em que a gente sair da conta, né, quando tiver nesse Gmail na web offline. Então, aqui a gente tem, forçar a exclusão dos dados offline quando o usuário sair da conta do Google. Isso aqui faz com que todo o cache mantido pela conta seja excluído a partir do momento em que ele sair dela, né? Então, isso aqui traz uma segurança maior, principalmente se você não estiver utilizando um computador que é só seu, né? Fui numa lan house, estava na empresa, porém eu estava usando o computador de outro colaborador. Então, isso aqui é bastante interessante, né, para a gente configurar e, de repente, teve essa queda aí de internet, a gente continuar conseguindo acessar, né, digitar os e-mails, tá? Eles não vão ser enviados naquele momento, porém, a gente consegue enviar depois, né, quando tiver o acesso à internet, porque o e-mail vai estar lá na caixa de saída, tá bom? Então, essa é mais uma configuração interessante que a gente tem de segurança do Gmail, tá? A gente tem também o modo confidencial, tá? Poucas pessoas conhecem, mas o modo confidencial, ele foi lançado, se eu não me engano, em 2020, tá? E é um recurso que eu julgo ser extremamente importante para essa parte de segurança, porque no modo confidencial, quando a gente envia um e-mail com alguma informação, algum anexo, algo desse tipo, a gente pode definir um prazo para que o e-mail ele seja excluído ou a pessoa não possa mais acessar esse e-mail, né? Então, além de a gente colocar esse prazo, a gente pode colocar que a pessoa só abra esse e-mail se ela tiver a senha. E aí essa senha ela é enviada através de SMS para o dispositivo móvel do destinatário, né? Então, a gente tem esse modo confidencial aí para enviar um e-mail e manter ele por pouco tempo na caixa de entrada do destinatário, né? A gente tem essa forma de bloquear. E aí, nesse modo confidencial, a gente consegue bloquear que a pessoa faça uma cópia do e-mail, que a pessoa tire um print, tá? Que a pessoa imprima, né? Então, a gente tem essa configuração aí para manter a segurança de um e-mail confidencial, de fato, tá? A gente vai enviar um e-mail com informações financeiras, mas a gente quer que aquela pessoa só tenha acesso durante uma semana, por exemplo. Então, a gente fazendo esse envio no modo confidencial, a gente consegue bloquear que depois dessa semana a pessoa não tenha mais acesso à informação, tá bom? Então, é também mais um recurso de segurança importante do Gmail, né? Deixa eu voltar aqui para a parte de autenticação de e-mails, tá? Pouca gente conhece, é um termo mais técnico, tá? Mas o DKIM, né, ele é utilizado no DNS do seu domínio para colocar uma chave criptografada no e-mail que você envia a partir do Google, tá? Então, até a informação aqui do host é google.domainkey. Então, ele coloca uma chave no final do seu e-mail, de cada e-mail enviado pelo seu ambiente, tá? Para garantir que esse e-mail vai chegar lá no seu destinatário sem nenhuma modificação, sem nenhuma alteração, tá? Então, o DKIM ele serve para colocar essa autenticação a mais no seu e-mail, que também já é feita pelo SPF, né? Que aí ele evita spoofing, envio de mensagens que a gente não deseja. Então, a gente tem, além do SPF, a gente tem a utilização do DKIM, tá? O DMARC ele não entra nessa parte, mas
o DMARC a gente consegue configurar por fora, né? Não seria algo que a gente faz pelo painel. Então, de fato, é interessante da gente utilizar também, tá? Quando a gente faz aqui a configuração, por exemplo, de um painel novo para algum cliente, né, a gente tem o costume de ativar esse DKIM, já deixar o ambiente completamente pronto para que não hajam problemas futuros, tá? Por mais que a gente saiba que com o Google dificilmente ele vai sofrer isso, mas toda segurança é pouco, né, nesse momento de estar enviando e recebendo informações, tá? A gente também vai ter a parte de acesso do usuário final, que aí entra a parte que a gente consegue bloquear, você configurar cliente de e-mail, né? A gente consegue bloquear, por exemplo, o acesso por POP IMAP, né? Então, Felipe, eu quero utilizar o meu Google Workspace no Outlook, cara. Beleza, você pode utilizar tranquilamente, tá? A Google, inclusive, dispõe de uma ferramenta para você fazer essa utilização, tá bom? Porém, né, a gente costuma recomendar a utilização do Gmail por conta de todos os recursos e toda a integração que você vai ter, né? Então, eu quero utilizar o Outlook porque eu já estou acostumado. Tá, cara, vamos entender lá esse teu costume, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer aí no Gmail para a gente dar uma melhorada. E aí, se a gente conseguir mudar, por exemplo, o mindset dessa pessoa, né, da utilização dela, a gente vem aqui, ó, vamos bloquear que ele possa utilizar a ferramenta da própria Google, tá? Que é o GWSMO, que é de sincronização com o Outlook. E vamos bloquear também a conexão através de POP IMAP, tá? Por que bloquear essa conexão através de POP IMAP, né? Através desses dois protocolos de conexão da conta, a gente consegue extrair informações, tá, dos e-mails, né? Através do POP, se a gente estiver utilizando o Outlook, né, a gente gera um PST e fica com as informações que são da empresa, o IMAP é a mesma coisa, e a gente pode configurar em outras ferramentas. Então, não é tão interessante a gente manter esse acesso liberado, a não ser que seja casos extremos. Eu tenho uma ferramenta de disparo de e-mail que eu vou utilizar a conta Google para fazer isso e ela precisa do POP ou do IMAP configurado, tá? Por padrão, normalmente só se utiliza o SMTP, mas dependendo da ferramenta, isso aí possa ser necessário, tá? Mas são casos específicos, tá bom? Então, a gente recomenda a desativação disso aqui, porque de fato é uma camada de segurança a mais na perda aí desses dados, né, do e-mail, tá? Então, a gente, além de ter essas configurações aí da perda, né, desses e-mails, a gente pode também bloquear que o usuário possa fazer um encaminhamento diretamente pelo Gmail dele. Então, eu vou, das minhas configurações do Gmail, tem lá encaminhamento. Eu posso configurar um encaminhamento automático para a minha conta Gmail, para a minha conta Outlook, Terra, qualquer ferramenta de e-mail que você utilizar, você pode configurar esse encaminhamento, tá? E aí, o mais interessante para esses casos é a gente desativar, né, esse encaminhamento aqui, que o usuário pode configurar diretamente aí no Gmail dele, tá? Então, é mais uma configuração em que a gente faz com que os dados eles não sejam vazados do seu ambiente, né? Claro que o pessoal vai poder imprimir, vai poder encaminhar diretamente pelo e-mail para outra pessoa, com certeza, tá? Mas aí entra em outros casos, né, que aí até o recurso da DLP pode bloquear esse tipo de compartilhamento. Então, a gente tem essas manobras aí para contornar, né, a situação. Deixa eu voltar aqui para configurações do Gmail para a gente ver a parte de spam, tá? Aqui, ó, a gente tem uma aba separada para essa parte de spam, né? E aí é onde a gente tem as configurações, né, de regras, tá? Sandbox de segurança é um recurso que eu julgo extremamente importante, tá? Sempre que você for receber um anexo, sempre que você recebe algo no Drive, tá? Tem tanto para o Gmail quanto para o Drive, tá? Esse sandbox de segurança. A gente recebe o anexo, ele faz toda a verificação no arquivo, né? Ele roda o arquivo dentro de um ambiente dos servidores da Google, separado, tá? Para verificar, né, a existência de vírus, informações que você não pode estar recebendo, tá? A mesma coisa no Drive, né? Se você joga um arquivo lá e você tenta executar ele, a Google ela executa na Sandbox, tá? Fazendo com que, se esse arquivo ele estiver afetado com alguma coisa, ele tiver com algum vírus,
ele não saia propagando entre outros arquivos. Então, esse recurso da sandbox de segurança é interessante tanto no Gmail como também no Drive. Tá? Então, a gente tem essas duas utilizações. Aqui no Google, a gente consegue criar whitelist, a gente consegue criar blacklist, tá? Tudo isso é possível também, tá? Aqui a gente tem, ó, lista de e-mails permitidos, tá? Mas a gente pode criar regras de spam, tá? Por exemplo, para a gente liberar o envio de algum e-mail. Ah, eu quero receber o e-mail do pessoal da Globo, tá? E está caindo no spam. O que é que eu posso fazer? Primeiramente, você tem que verificar o porquê de estar caindo no spam. E se for algo que você não consegue resolver no seu ambiente, aí sim a gente recomenda essa utilização, tá? Mas sempre é interessante conversar com o pessoal da outra empresa para verificar se não é o motivo lá do domínio deles, da confiança ou algo desse tipo, tá? E aí a gente tem aqui, ó, como bloquear alguns alguns remetentes, né? E aí a gente também consegue bloquear por IP, consegue bloquear o domínio e consegue bloquear um e-mail em si, né? Por exemplo, Felipe@keynetwork eu consigo bloquear, ou bloquear o domínio Keynetwork todo, né? Então, a gente tem essa opção também. Deixa eu... Voltando aqui. E aí, a gente vai ter a parte de compliance, né? Essa parte de compliance aqui, ela abrange também a DLP do Gmail, tá? Então, deixa eu vir aqui na parte de compliance do conteúdo, tá? E aí, ó, até já de cara aqui a gente já tem um DLP cartão, né? E esse DLP cartão aqui foi um teste provável que alguém estava fazendo aqui no ambiente da gente, de bloquear, né, ou não permitir o envio de e-mails que contenham o número do cartão de crédito, por exemplo. Então, se a gente vir aqui, ó, em adicionar uma regra, né, a gente tem como selecionar as mensagens que vão ser afetadas, né, mensagens que a gente está enviando para externos, mensagens que a gente está enviando para interno, ou recebendo de interno, ou recebendo de pessoas externas, né, a gente tem essas 4 opções aqui, e aí a gente tem as expressões, tá? Então, as expressões, elas são os gatilhos, tá bom? Então, para a gente, por exemplo, fazer a parte de DLP, tá? Que não é o foco da gente aqui, mas eu vou mostrar rápido para vocês. A gente viria aqui, ó, em correspondência de conteúdo pré-definida, e aí a gente tem as regras de DLP, tá? Deixa eu vir aqui, por exemplo, para Brasil, tá? Brasil, número do CPF, então ele bloquearia, né, toda a mensagem que obedece o CPF, tanto para enviar quanto para receber. A gente tem aqui, ó, global, número do cartão de crédito. Então, a gente tem essa opção também para fazer esse bloqueio. Lembrando que a DLP ela só vai estar disponível aí dessa forma mais avançada nas versões Enterprise, tá? Então, se você possui um Google Workspace na versão Starter, Standard, né, você não vai ter esse recurso disponível, tá? Mas aí cabe a vocês, né, fazer uma análise se é interessante esse upgrade, né? Que eu julgo bastante importante a gente ter um ambiente com tantas opções de segurança para a gente manter, de fato, toda a segurança aí dos e-mails, dos arquivos da empresa, né? Então, esse compliance aqui a gente consegue fazer diversas configurações, inclusive o encaminhamento de e-mails, tá? Que o mais recomendado é através dessa ferramenta, né? Encaminhamento através do painel é totalmente controlado por um administrador, que aí é uma pessoa que tem um pouco mais noção aí de tecnologia, né? Pode não ser tão uma pessoa que seja da área de TI, mas que já foi treinada para fazer esse tipo de ação, né? Então, se a gente, por exemplo, eu quero que a mensagem que chegou para o meu diretor ou que chegue para um colaborador, chegue para o diretor. Então, a gente coloca aqui as expressões, né, que aí tem a ver com essa mensagem. Por exemplo, o destinatário dela é tal. Então, eu quero que modifique a mensagem e a gente entregue também a outro usuário, por exemplo. Ou a gente alterar o destinatário do envelope, tá? Aqui a gente consegue fazer diversas regras, inclusive regra de ignorar filtro de spam, que a gente tem lá naquela outra aba que eu mostrei para vocês. Tá? Aqui a gente também tem, tá, a compliance de anexos. Tá? Essa compliance de anexo aqui é super interessante, tá? Porque a gente consegue bloquear um anexo, a gente consegue encaminhar para outra pessoa analisar, a gente consegue
fazer diversas verificações, tá? Então, a gente tem aqui, ó, tipo de arquivo, ou então o nome do arquivo, o tamanho da mensagem, né? A gente consegue bloquear através dessa compliance de anexo que, por exemplo, o seu usuário ele receba um vídeo não desejado, tá? Então, a gente consegue, através daqui, fazer esse bloqueio, tá bom? Então, é mais um recurso que a gente tem aqui no painel para proteger os usuários no Gmail, tá certo? Então, acredito que dessa parte de Gmail, né, a gente tem diversas outras configurações, mas se a gente for falar de cada um aqui, a gente vai passar o dia inteiro, tá? Então, eu vou trazer aqui também os recursos do Drive, tá? Que aí a gente entra aí em algumas configurações interessantíssimas, tá? Então, abrir aqui o Drive Documentos, e aí a gente de cara já tem aqui, ó, umas futuras mudanças no meu Drive, a gente tem todos os novos recursos que vão ser lançados, tá? Então, é algo que você só não se mantém atualizado se não quiser, tá certo? Então, a gente vindo aqui inicialmente para as configurações de compartilhamento, tá? O que a gente tem nas configurações de compartilhamento, tá? A gente consegue bloquear um envio externo, a gente consegue, se a gente bloqueou o envio externo, a gente consegue liberar para alguns domínios, tá? A gente consegue alterar a forma com que os links, né, que a gente pode gerar um link público, eles vão se comportar logo de início, né? Então, a gente consegue fazer várias configurações, tá certo? Vou abrir aqui a parte de compartilhamento, tá? Opções de compartilhamento, para a gente ver um pouco de cada uma dessas configurações, tá certo? Aqui, ó, compartilhamento fora de Demo Key Network. Esse Demo Key Network é o nosso painel de teste, tá? Se você olhar aqui, ó, tem o Demo Key Network como a unidade organizacional principal. Então, esse é o nome dela, tá? Então, se ele estiver desativado, o que é que a gente vai sentir no dia a dia, tá? A gente vai colocar lá para compartilhar um arquivo, né? Clicar no botãozinho de compartilhar. E se a gente digitar um e-mail que não seja de dentro do nosso painel, ele vai lá e vai bloquear esse compartilhamento, tá? Você não consegue de forma alguma. Essa é uma configuração que você consegue selecionar por unidade organizacional. Então, Felipe, eu tenho um setor de compras que ele precisa compartilhar externamente, mas eu tenho o meu RH que não precisa. Então, a gente vem, seleciona a unidade que esse pessoal de compras está, ou se não estiver, a gente pode criar e mover os usuários para dentro dela, tá? E aí, a gente vem aqui e desativa para o RH, por exemplo. E aí a gente tem que o RH não pode compartilhar externamente, mas o setor de compras pode. Então, isso é uma definição interna, claro, tá? Mas é uma possibilidade a gente colocar uma configuração para certos usuários e outros não, tá certo? Então, além disso aqui, a gente pode bloquear também que o pessoal receba ou não, né, os arquivos de pessoas que não são do domínio, tá? E assim a gente, no caso, blindar a empresa toda apenas para interno. Não é tão interessante, né? Depende muito do ramo da empresa, mas é possível também, tá certo? E aí, aqui embaixo a gente tem, ó, domínios na lista de permissões. E aí é justamente o que eu comentei com vocês. A gente bloqueia para pessoas externas e libera para alguns domínios específicos, né? Então, se a gente selecionar, ele vai mostrar aqui, ó, no caso de arquivos que pertençam a usuários em liberado. Liberado é o nome da lista, tá? Que a gente pode criar por aqui, tá certo? Aí a gente pode avisar o usuário, olha, isso aí, esse usuário ele está na lista de permissão, então você vai poder compartilhar, tá? Mas essa é uma informação que fica clara lá para o usuário. Se for outra pessoa que não está na lista, você vai acabar não conseguindo esse compartilhamento, tá? E aí você também pode aqui, ó, permitir que usuários enviem convites para contas que não são do Google. Isso aí, no caso, para quem acha, né, que do Google a gente só consegue compartilhar com contas Google, né, a gente consegue compartilhar com qualquer tipo de conta, né? O que é que vai acontecer? Né? Quando a pessoa for abrir, ela vai ter que colocar alguma informação, se a gente tiver com esse domínio na lista de permissões, tá? Se a gente tiver com aberto, a gente pode colocar o link público, a gente pode compartilhar para qualquer um e a pessoa acessar sem fazer login em alguma conta, tá? Mas aí, essa é uma opção também que a gente tem aí para compartilhar externamente, só que de forma mais controlada,
né? Então, eu tenho 3 empresas que a gente contata diretamente, e a gente troca arquivos, e eu quero que apenas com elas a gente possa trocar esses arquivos. Então, o mais interessante é utilizar essa configuração, tá bom? Então, a gente tem também aqui o ativado, né, que é o que vem padrão no Google, né, que aí você pode compartilhar externamente, mas você vai receber um aviso, né, está sendo compartilhado fora de Key Network, né, fora do seu ambiente. Então, ele coloca todas essas informações aqui, tá? O que é que a DLP pode também acrescentar aqui nessa parte, tá? A DLP é em outra parte aqui do painel, né? A DLP, ela pode ir lá e só bloquear, por exemplo, se você estiver enviando uma mensagem, um arquivo que contenha informação de CPF, informação de CNPJ, cartão de crédito, tá? Então, existem configurações que a gente pode fazer, tá? Na DLP, por exemplo, também com o nome de uma pessoa ou algo desse tipo, tá? Que aí a gente bloqueia arquivos específicos e não todos, né? Como é nessa configuração aqui, tá? Nessa configuração, se a gente colocar como desativado, a gente não consegue compartilhar nada. Pela DLP, a gente consegue meio que selecionar, né, o que vai ser compartilhado ou não de forma automática, né, de forma automatizada, tá bom? Então, por padrão, né, o Google ele coloca como o compartilhamento externo ativado, mas a gente tem sim como manter o ambiente até mais seguro, desativando o compartilhamento externo ou permitindo apenas para os domínios liberados, tá certo? Então, aqui o verificador de acesso, né, quando a gente compartilha o arquivo e a pessoa não possui aí uma conta Google, né, a gente consegue meio que solicitar, né, que a pessoa, ela, ao acessar, coloque alguma informação, né? Então, a gente pode acrescentar, né, esse verificador de acesso. E para distribuir o conteúdo fora de Key Network, isso aqui seria a parte aí de, por exemplo, como é que eu posso dizer? A melhor forma de dizer seria eu liberar uma pasta, tá, para alguém, e aí esse alguém poder fazer o upload, tá, dentro dessa pasta que é do meu ambiente. Então, a gente teria como colocar qualquer pessoa, somente usuários. Então, a gente tem também esse controle aqui, tá bom? E aí, como eu estava falando para vocês, o padrão do painel é vir com compartilhamento de link desativado. O que é esse compartilhamento de link? É quando a gente tem um arquivo lá no nosso Drive, e ao invés de clicar em compartilhar e digitar o e-mail de alguém, eu vou clicar e ir para a parte de link, né? E eu vou copiar esse link e enviar para qualquer pessoa, tá? Então, a partir do momento que eu faço isso, eu altero de desativado para ativado. Não, por padrão aqui não vai aparecer, tá? Mas no Drive, quando a gente clica para compartilhar, as primeiras opções que dão são compartilhar o link internamente, né, público internamente, ou alvo principal, né, público-alvo, ou compartilhar 100% externamente. E aí, qualquer pessoa que tiver o link vai conseguir acessar esse arquivo, né? E aí, dependendo, você pode colocar aqui, quem tiver acesso ao link possa ser editor, possa ser leitor ou possa ser comentarista, né? Então, a gente tem essas 3 opções ainda para também bloquear que alguém possa editar alguma informação, tá bom? E um recurso que é extremamente importante do Google, tá? E aí eu gosto até de trazer algo que acontece bastante no nosso suporte, né? Um usuário é excluído do painel Google, né? E depois de alguns minutos, os arquivos do Drive dele, que estavam na pasta de outras pessoas, começam a sumir. O pessoal tenta acessar e não consegue. E aí já bate o desespero, né? Chama o TI para resolver. E aí a gente acaba que tem que restaurar o usuário para pegar esse arquivo e poder transferir a propriedade para outra pessoa, né? Isso aí acontece bastante e às vezes acontece também de passar o tempo que a gente pode restaurar o usuário, né? E aí, de fato, a gente perdeu esse arquivo, né? Então, através dos drives compartilhados, a gente tem um recurso de segurança maior, né? Para a gente fazer essa utilização. Então, se você cria um arquivo dentro de um drive compartilhado, ele não é de propriedade sua. Então,
Se eu excluir o meu usuário e eu tiver colocado arquivos dentro de um drive compartilhado, esse arquivo ele permanecerá lá, ativo, intacto, tá? Qualquer pessoa que tenha acesso a ele vai continuar conseguindo acessar. Então, através dos drives compartilhados, né, a gente tem a segurança também de gerenciar quem vai ter o acesso e como vai ser esse acesso, né? Então, eu quero que no meu drive compartilhado eu tenha um administrador, eu tenha um cara que vai só administrar conteúdos, ou uma pessoa que apenas vai visualizar os documentos. Então, a gente consegue fazer essas configurações lá no drive compartilhado, tá? E aí, a gente tem aqui como impedir algumas informações ou algumas configurações, tá? Por exemplo, aqui, impedir que usuários na unidade organizacional criem drives compartilhados. Isso aqui é uma configuração que a gente faz, tá? E é super interessante. A gente cria uma unidade separada, por exemplo, para os administradores do ambiente Google em si, e a gente libera para que apenas eles possam criar drives compartilhados, tá? Então, é uma forma da gente manter as informações seguras, né? As informações da empresa de forma segura, tá? Permitir que os participantes com acesso de administrador substituam as configurações abaixo, tá? Essas configurações abaixo, elas também são aparentes quando a gente abre o drive e vai lá nos drives compartilhados, nas configurações. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ô, Felipe, sem querer interromper, já interrompendo, a gente está caminhando aí para os últimos 15 minutos, então... Sim, com certeza. Mas aí a gente... Mostra o que você tem para mostrar aí, mas de qualquer jeito aí, para a gente dar um tempinho também para ver se o pessoal quer fazer perguntas, se o pessoal quiser, pode colocar perguntas aí no chat, enquanto o Felipe está abrindo ali o material que ele está mostrando. O Henrique fez uma pergunta da versão do Sandbox, aí o Jorge já respondeu que a partir do Enterprise já tem o Sandbox. Massa, valeu, Jorgeão. Se tiver mais perguntas, vão colocando aí, pessoal, porque aí a gente já vai adiantando aqui o... Mas eu estou até terminando aqui, tá? Só para complementar, quem não tem a possibilidade de utilizar o Enterprise ou precisa trabalhar exclusivamente com o Enterprise, procura a gente para ver essa possibilidade das licenças mescladas, né? A gente está com o time aí todo para atendê-los, tá? Fiquem extremamente à vontade para contactá-los, clientes ou não clientes, por favor. E para quem não utiliza a versão Enterprise e quer utilizar ali um recurso mais ou menos parecido com o Sandbox, tem a possibilidade do Journal, né? O pessoal conhece como quarentena também, né? Exatamente. E aí, pessoal, trazendo aqui aquela informação que eu falei para vocês da configuração do Drive compartilhado, né? A gente tem aqui, pessoas que não fazem parte do nosso domínio podem ser adicionadas aos arquivos. Se isso aqui tiver marcado, a gente consegue colocar pessoas externas no Drive compartilhado. Se estiver desmarcado, a gente não consegue, por exemplo. Pessoas que não são participantes do Drive compartilhado podem ser adicionadas aos arquivos. Isso aqui é para pessoas que são de dentro do domínio, mas que não estão inclusas nesse Drive compartilhado. Então, além da gente conseguir colocar pessoas no Drive compartilhado em si, que seria a raiz, né? A gente também consegue clicar num arquivo, por exemplo, e compartilhar ele, tá? De dentro. E aí a pessoa vai ter acesso apenas esse arquivo e não ao Drive compartilhado inteiro, tá certo? Então, são configurações possíveis da gente fazer que mantém aí o ambiente seguro, tá? Então, as 3 configurações que eu falei, elas estão aqui, permitir usuários de fora ou permitir que pessoas não são participantes, elas sejam adicionadas a arquivos, permitir que leitores e comentaristas façam download, imprimam ou copiem arquivos. Então, além da gente conseguir bloquear de forma 100%, né, que ninguém consiga alterar lá no Drive compartilhado, a gente também consegue, se isso aqui não tiver ativado aqui no painel, através do Drive compartilhado, a gente consegue alterar também. Tá? Lembrando que, para fazer essas alterações em um Drive compartilhado, você precisa do acesso de administrador. E aí, esse usuário que eu estou utilizando aqui para mostrar para vocês, ele é administrador. Tá? O administrador é quem gerencia conteúdo, pessoas e configurações. Já o administrador de conteúdo, ele apenas adiciona, edita, move e exclui arquivos. Então, é totalmente diferente, tá certo? Então, são 2 configurações aí que a gente consegue fazer de forma mais importante, tá? Então, voltando aqui para o painel, já para a gente finalizar, tá?
eu vou vir aqui para a utilização, por exemplo, de... Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é para a gente transferir arquivos. Tá? Então, aqui, ó, recursos e aplicativos, né? Que aí a gente consegue bloquear que o pessoal possa, por exemplo, fazer o download, né? Fazer o download não, né? Manter o arquivo offline, e aí, se você estiver utilizando pela web, se você fixar um arquivo, né, do Drive ou algo desse tipo, você continua acessando mesmo sem internet, ou se você tiver aí utilizando o Drive para computador, né, que é uma ferramentazinha que faz a sincronização do Drive web no seu computador. Você também pode estar bloqueando que a pessoa disponibilize offline. Então, se ela tiver sem internet, ela não abre. E aí, isso aí é definido, tá? E a gente tem aqui, ó, também a permissão da utilização dessa ferramenta que eu falei, que é o Drive para computador, tá? A gente pode ativar ou desativar, e a gente também consegue fazer algumas configurações nela, tá certo? Inclusive, olha, o modo de compatibilidade aí, ó, com acesso em tempo real de arquivos do Office ou algo desse tipo, a gente também consegue permitir ou bloquear através daqui. Então, são formas que a gente tem para manter esse ambiente seguro, tá certo? E aí, o Vitor falou aí, né, que a gente está perto aí de terminar. Eu queria, de fato, abrir aí para as perguntas, né, para a gente já fechar essa nossa sessão. Já tem algumas perguntas aqui, Felipe. Vamos lá. Do Davi. Boa tarde, Davi. Existe alguma solução no que diz respeito a backup das mensagens, das contas de e-mail, caso algum colaborador da empresa saia e, posteriormente, a empresa precise de alguma informação que chegou no e-mail deste colaborador? Pronto, vamos lá. Existe sim, tá, Davi? Inclusive, ela é da Google e ela funciona também para contas que não são do Google Workspace, tá? A ferramenta ela se chama Takeout, né? E aí ela não só traz essa parte de e-mails, né? Você consegue exportar todas as informações da conta, tá certo? E aí, através desse Takeout, você exporta os arquivos no tipo Mbox, você exporta os arquivos não, o e-mail no tipo Mbox, os arquivos na extensão dele mesmo, tá? Então, a gente tem esse takeout para fazer essa exportação, tá? O mais recomendado é a gente, por exemplo, migrar de uma conta para outra, né? Por exemplo, o meu colaborador ele está saindo, eu sou o gestor dele e eu quero que todos os e-mails dele venham para minha conta. E aí a gente faz essa migração, que pelo painel existe uma ferramenta, tá? A ferramenta de migração de dados do painel, e aí é mantido esse histórico de e-mails, tá? Mas o Takeout ele também atende, porém, ele nessa parte de e-mails ele vai gerar um inbox, tá certo? E vale para os arquivos também, né? Se o colaborador sair, se quiser transferir para outra pessoa, também é possível. Isso, exato. Exatamente. Aí o do Sérgio tem uma pergunta: Drive consigo também disponibilizar um arquivo temporariamente automático? Isso eu não sei, na verdade. Dá? Temporariamente automático. Eu acho que ele está comparando com a questão do e-mail temporário, né? Eu acho que não, isso eu nunca ouvi falar. Aí. Cara, de forma automática, eu acredito que não. Tá? Você pode compartilhar e depois descompartilhar, se quiser, né? A qualquer momento você pode compartilhar, descompartilhar. Existe o compartilhar e colocar um tempo, né? Um temporizador ali. Isso, é o temporizador. Mas você mas precisa automático não. Algo mais automático, aí trabalhando com o Google Script, né? Uma classe dá para utilizar ali um temporizador, aí depende de se você tem uma aplicação que faça um compartilhamento com o cliente, alguma coisa assim. Teria que ser um programinha acessório, né? Um script acessório, né? Isso. Mas trabalhar com o Google Script é mega simples, né? Se você tiver uma noção básica mesmo de programação, dá para trabalhar com o JavaScript. É bem simples mesmo. Legal. Não sei se respondeu aí, Sérgio, mas caso não ainda sobrem dúvidas, isso vale para você e para todos que estão assistindo, né? Vocês podem entrar em contato com a gente pelo contato@keynetwork.com.br ou no formulário do site e explicar qual é a situação de vocês, quais são as dúvidas, quais são as necessidades, caso vocês não sejam clientes ainda de Google Workspace, ou se já utilizam o Workspace, mas não são clientes da QI e querem alguma dica, alguma orientação, principalmente em relação às ferramentas de segurança ou possíveis upgrades, a gente pode ajudar também.
Basta entrar em contato, no contato@keynetwork.com.br. Se você já é cliente da QI, você pode abrir um chamado no suporte direto. Aí tem uma pergunta do Diogo aqui: se posso, por alguma regra de compliance interno, escolher regiões específicas de armazenamento dos dados do Drive? Diogo, nas versões Enterprise, a gente consegue sim selecionar entre Europa, se eu não me engano, Rússia, para ser mais específico, ou Estados Unidos. Tá? Mas só nas versões Enterprise. Daí do Sérgio: como o Drive Google faz controle de arquivos com vírus? Então, Sérgio, da mesma forma que eu te disse, tá? Quando a gente abre um arquivo no Drive, ele está rodando no ambiente da Google, né? Nos servidores da Google. E aí tem toda a segurança lá da Google para que esse vírus ele não seja propagado para os outros arquivos do seu ambiente Google, tá? Vale ressaltar que, se você estiver utilizando aí o Drive para computador e o vírus estiver no seu computador, aí a Google ela não vai conseguir agir dessa forma, tá? Mas se for no Drive Web e esse arquivo foi aberto lá, essa configuração, né, essa segurança da Google, ela mantém esse vírus apenas nesse arquivo, por exemplo, e ele recomenda que você exclua ele, tá certo? Então, você tem aí essa segurança. Tá. A Wander botou um comentário aqui de acesso temporário do arquivo, colocando data fim de acesso. Como é que é isso, Wander? Isso é justamente o processo aí que o Jorge falou, tá, Vitor? Tá. A gente consegue colocar um tempo final para a pessoa parar de acessar ele. Faz um script que roda ali na pasta e fica botando um acesso final naqueles arquivos. Isso é no próprio arquivo, tá? Que você compartilhou. E aí você consegue colocar isso aí. Mas de forma automática, por exemplo, eu criei aqui e ele já vai ter isso. Não, a gente não tem. Tá bom. E daí do Rafael, acho que para finalizar, caso tenha mais alguma pergunta, ainda tem uns minutinhos. A do Rafael, última até agora: como coloco um cliente em lista branca? Boa. Rafael, justamente lá deixa eu compartilhar aqui, tá? Que aí fica mais fácil para você visualizar. Se você já tem Google, né, provavelmente, a gente consegue, indo lá em Apps, né, Google Workspace, e selecionando o Gmail, tá? E aí a gente vai na parte de compliance, ou de repente a gente pode ir na parte de spam mesmo, tá? Deixa eu compartilhar aqui a janela. Então, através do compliance de conteúdo, a gente consegue fazer isso, tá certo? A gente pode colocar entrada interna recebendo e a gente selecionar o domínio do cliente, por exemplo, e aí a gente tem aqui ignorar o filtro de spam para esta mensagem, tá? Isso aqui é uma das formas mais práticas, porém, a gente tem também aqui, vou voltar nas configurações, deixa eu reconfirmar assim aqui. A gente tem aqui na parte de Spam Phishing Malware, lista de e-mails permitidos, tá? Que a gente pode colocar o IP da lista de e-mails, ou a gente pode vir aqui, na regra de spam diretamente, que aí é parecido com o que a gente faz lá no compliance de conteúdo, mas aqui é de forma mais focada no spam, tá certo? A gente pode colocar para ser mais rigoroso, né? Ou então a gente pode ignorar o filtro de spam, né? Para uma lista específica que você crie, tá? E aqui, você pode criar a lista, ele vai abrir uma nova tela, e aí você pode... Essas aqui foram de teste que a gente fez, tá? Mas aí você pode criar uma lista de endereços para ser essa whitelist aí que você quer fazer, tá bom? Então, essa é a forma mais rápida aí que você tem pelo Google Workspace. Bacana, Felipe. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui para dar uns últimos recados. Beleza. Bom, agradeço aí todos pela participação, né? Queria também convidar vocês a conhecer a nossa jornada de produtividade e segurança. Por meio dessa jornada de produtividade e segurança, a QI oferece serviços gratuitos, né, de análise e orientação, mapeamento técnico e, eventualmente, até o desenho do projeto e a implementação sem custos, né, subsidiada pelo Google ou pela própria QI ou em conjunto, né?
Então, é bacana se vocês não são clientes ainda do Workspace, não utilizam o Workspace, é legal entrar em contato por meio dessa página, mas pode entrar em contato também no nosso e-mail, como eu tinha comentado antes. Essa página só explica como é que funciona esse programa e como é que vocês podem se inscrever nesse programa Jornada de Produtividade e Segurança da Key Network do Google Cloud, tá bom? Então, vou compartilhar aqui o link também, já compartilhei o link, tem aí o QR Code, tem um link curto também. E agradeço demais a participação de todos até o momento, até agora o final, as perguntas também, todo mundo que participou. Agradeço demais e especialmente ao Felipe aí por ter feito essa apresentação, é super esclarecedor, eu acho que foi super bacana. E teremos mais sessões nas próximas semanas, falando de segurança, falando de DLP especificamente, falando de Volt especificamente. Então, são coisas bem interessantes aí que ele consegue. Nós vamos fazer todo esse repasse aí dessas soluções, dessas ferramentas, para poder esclarecer para todo mundo aí as vantagens e as possibilidades das ferramentas. Obrigadão, gente. Obrigado, e obrigado, Felipe, mais uma vez. Obrigado a você, Vitor. Obrigado, pessoal, por prestar atenção aí, né, nesse nosso momento, né? Foi massa, foi massa. Obrigado, gente. Boa tarde.